Então, meninos, vamos dar continuidade à aula, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as substâncias químicas. Então, uma substância, ela corresponde a uma porção de matéria que apresenta as suas características bem definidas. E que características são essas? São o ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade e as propriedades organolépticas, que são propriedades que a gente pode perceber com os sentidos, tá? Então, cada substância ela vai ter as suas propriedades básicas e únicas. Por exemplo, a água ela tem ponto de fusão a 0 graus, ponto de ebulição a 100 graus, densidade de 1 gramas por centímetro cúbico, certo? E somente a água vai ter essas características. Outras substâncias vão ter variações, tá bom? Então, isso indica o que é uma substância pura, tá certo? E falando um pouquinho agora sobre transformação de matéria, existem dois tipos de transformações, que são as transformações físicas, que ocorrem sem que aconteça a mudança da composição química dos materiais, e as transformações químicas ocorrem quando a composição química ela será alterada. Por exemplo, fenômenos físicos. Vamos ter aí, por exemplo, um copo de vidro sendo quebrado, a água ebulindo ou se solidificando, uma explosão de uma panela de pressão, certo? Então, tudo isso são fenômenos físicos, não altera a composição química dos materiais. Agora, quando se gera uma queima, uma alteração de cor, certo? Tudo isso, brilho, são coisas que indicam um fenômeno químico, tá certo? Que altera a composição química desses materiais. Vamos ver agora um pouquinho sobre as substâncias e as misturas. Então, como eu falei a vocês, uma substância pura, ela precisa ter todas as suas características bem definidas, tá? As substâncias, elas podem se classificar em substâncias simples ou substâncias compostas, certo? Então, as substâncias simples, elas vão ser aquelas substâncias que elas vão ter apenas um tipo de átomo. Por exemplo, o gás oxigênio, são 2 átomos para formar a molécula. Ele só tem oxigênio na sua composição, certo? Quando essa substância ela passa a ter vários tipos de átomos diferentes, de elementos químicos diferentes, eu vou ter uma substância composta, certo? Um exemplo aí, a água. A água tem 2 tipos de átomos diferentes, que é o H2O, tá certo? Temos que falar também um pouquinho sobre substâncias alótropas. Substâncias alótropas são substâncias que elas formam vários tipos de materiais a partir de um mesmo elemento químico, sendo elas substâncias simples. Exemplo, o diamante, o grafite, que são todas substâncias diferentes, porém formadas pelo mesmo elemento químico, que é o carbono. O oxigênio, o ozônio também são substâncias diferentes formadas a partir do oxigênio, tá certo? As misturas são a união entre várias substâncias. Se eu tenho, por exemplo, o álcool misturado com água, eu vou ter uma mistura. Se eu tenho água e óleo, eu vou ter uma mistura, tá? Então, as misturas elas se classificam como homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas misturas onde eu não consigo identificar os componentes. Misturas homogêneas elas se apresentam em apenas uma fase. Exemplo, água e sal. Eu não consigo identificar o sal na água. Água mais álcool. Eu não consigo identificar o álcool na água. Então, eu tenho apenas uma fase. As misturas heterogêneas são o contrário. Eu consigo identificar o número de fases que existe na mistura. Um exemplo, água, areia e óleo. Eu tenho 3 fases, tá certo? Temos que também usar a lógica e ter consciência daquilo que está sendo utilizado. Por exemplo, se eu tiver uma mistura de água, gelo e óleo, eu tenho 3 fases, a água, o gelo e o óleo, mas eu tenho apenas 2 substâncias, 2 componentes. Por quê? Porque a água líquida, ela é a mesma substância da água sólida, porém elas estão sendo apresentadas em fases diferentes. Quando eu tenho mais de uma fase, eu posso chamar essas misturas de bifásica, trifásica ou polifásica. E quando eu tenho apenas uma fase, eu chamo essas misturas de monofásica.